Queridos amigos do canal, isso mesmo, hoje aqui Marcelo Uti e vamos tratar de um assunto muito interessante e importante que gerou certa consternação na minha atenção essa semana. Mas primeiro, curta, se inscreva e compartilhe esse vídeo. Ative o sininho aí também para você receber as notificações dos novos vídeos que vão pintar no canal. Não se esqueça, gente, comente, participe do canal, dê suas sugestões, faça suas observações, que de repente elas podem se tornar conteúdo para o canal. Isso mesmo. Me ajudem que o canal fica cada vez mais legal. Primeiro tema de hoje, então, nós vamos tratar sobre a comunidade é tóxica. Pois então, um dos primeiros vídeos do meu canal eu comento justamente sobre como quebrar o gelo. E o outro vídeo eu falo o elemento, o item mais importante do nosso acervo. Os dois vídeos tratam basicamente do mesmo conteúdo. Tratam de conhecer pessoas, tratar bem pessoas, acolher pessoas, se entrosar com pessoas, ou seja, com a comunidade. Comunidade, ela pressupõe um grupo de pessoas. E por esse motivo, nós precisamos ter certos critérios, cuidados, uma atenção especial para que essa convivência seja cada vez melhor, cada vez mais grandiosa e rica para todos os participantes, ok? Entretanto, há uma, digamos, forma diferente de algumas pessoas verem os jogos de board game, as comunidades de uma forma em geral, que tem essa tendência de achar que o pessoal é negativo, que o pessoal é tóxico, que o pessoal tem algum probleminha instalado aí. Bom, eu tenho duas observações grandes sobre essa matéria. A primeira e mais importante, no pessoal, no tete-a-tete, no físico, no contato, tudo isso se dissipa, meu amigo. Raramente, numa experiência pessoal, você vai ter um problema que seja insuperável, ok? No virtual, aí, infelizmente, é casa dos doidos, né? É o capeta no controle. Porque ali, cara, você tem uma proteção da distância da internet, onde os guerreiros que ficam batucando os seus no teclado, entendeu? Querem ver quem tem o maior. E eu acho isso uma grande perda de tempo, apesar de, da minha parte, eu sempre debater, eu sempre levanto a bola e eu sempre estou buscando conversar, eu quero entender o que está acontecendo. Eu tenho essa parceria, essa parcela de acolher e entender e tentar pacificar o assunto, por quê? Para que brigar, cara? A gente está tão longe, às vezes, o cara está em São Paulo, a menina está no Rio de Janeiro, a gente não vai se encontrar fisicamente, para que ficar discutindo algo que às vezes não vai levar a lugar nenhum, a não ser prejudicar ainda mais a visão de outras pessoas em relação à nossa comunidade. Então, no pessoal, na mesa, tabuleiro na mesa, rolando dados, jogando cartinhas, trocando ações, você raramente vai ter problema. Na minha experiência de mesa, eu não tenho recordação de nenhum trauma específico que me fizesse ter um ódio, uma sensação tão ruim com aquela pessoa que eu não quisesse nem sentar mais à mesa com ela. Nenhuma experiência. Eu posso ter tido experiências não muito favoráveis com jogadores que têm um AP elevado, ou jogadores que são extremamente competitivos, ou jogadores que andam com o manual embaixo do braço e fica consultando o manual a cada nova passagem do jogo, até mesmo entram na internet buscando fóruns de debate para endossar ali o seu argumento, que isso é um saco. Eu já aviso para vocês, larga o celular, gente, vai jogar, depois vocês discutem regra, entendeu? Tem gente que é assim e não é um pé atravessado na garganta, beleza? Então, no dia a dia ali, no pessoal, cara, numa experiência física, você não vai ter esse tipo de contato. E se por acaso acontecer de você ter esse tipo de revés
né, essa experiência negativa, simplesmente exclua essa pessoa da sua relação de jogadores. Ou se por acaso você vê que ela está na mesa, simplesmente decline do convite de participar daquela partida, ou mesmo mude de mesa. Isso não é um problema. Ruim é quando você contamina a sua partida por ter um desgosto muito grande com aquele jogador. E outra coisa, não necessariamente uma partida define que aquele jogador tem essa conduta como padrão. Você tem que observar, ok? Dito isso, isto posto, eu gostaria de tratar um assunto importante que é correlativo a isso, que é o regionalismo, tá bom? Algum tempo atrás, e esse é um assunto um pouco polêmico, eu não sei se eu já tratei isso aqui, acho que não. Se foi muito en passant. E vai continuar sendo en passant, porque eu não vou trazer ele especificamente aqui para esse vídeo. Produtoras de conteúdo de São Paulo, se eu não me engano, não sei se é capital, enfim, falaram que a comunidade é tóxica, que ela não acolhe, que tem um probleminha, que é uma comunidade de homens brancos, héteros, entendeu? E que nós, homens brancos e héteros, somos machistas, nós somos rudes, a gente não acolhe, a gente é extremamente competitivo. E, cara, eu fiquei tão incomodado com isso, tão chateado, porque eu não vejo isso, cara. Eu não vejo isso, eu não vejo que o homem ali na mesa ele está sendo tóxico, ele está sendo machista, ele está sendo cruel, ele está sendo extremamente competitivo. Nem o homem, nem a mulher, ok? E eu não estou falando de escolha sexual aí, não estou falando de nada disso, entendeu? De opção sexual. Estou falando de homem e mulher, não tem nada a ver, ok? Os meninos têm um comportamento, né, natural da genética deles, as meninas da delas, cara. E a gente casa direitinho em todos os aspectos, tanto é que a nossa espécie ela cresce sem parar justamente por causa dessa conexão, beleza? Então não tem briga, gente, não tem disputa de macho e fêmea nessa história, não. O que pode ter é um cara pau no cu, desculpa, pode ter um cara pau no asterisco, beleza? Pode ter uma mina pé no garganta, ok? Pode acontecer, indiferente da sua opção sexual, ser macho hétero, um branco, entendeu? Não tem nada disso, absolutamente nada disso. Quem joga comigo não tem absolutamente nenhum tipo de eu não gosto de fulano porque ele é branco, ou ele é amarelo, ou ele é azul, ou porque a opção sexual dele é A, B ou C. Cara, nem política entra no mérito, beleza? A gente evita assuntos que possam trazer trauma. Gente, board game, cara, a gente precisa de pessoas. Se você ficar buscando briga num lugar onde você precisa de pessoas, você não vai julgar campeão, campeã. A gente precisa de coordenação, cooperação, simpatia, acolhimento na mesa. A gente não precisa discutir, não precisa brigar por causa de motivos que não sejam relativos ali àquela jogada. Especificamente, você pode ficar chateado porque você tomou um take that, né? Você tomou roubei uma ação sua, ou eu roubei um recurso seu ali no jogo, ou eu te sacaneei de alguma forma, ou eliminei seu personagem, embora. Pode acontecer, beleza? Ou eu ganhei de você numa partida anterior, ou você se sentiu de alguma forma prejudicado porque o seu personagem não era tão poderoso quanto o meu, ou você achou assim, ou você não conseguiu jogar com ele direito. Gente, não tem isso, cara. Ganhar faz parte. O mais importante de tudo é a experiência que nós estamos tendo naquele momento, ok? E isso é enriquecedor, não importa tanto quem vai ganhar. O vencer, sim, a competição ali saudável é bacana, te impele, te compele a ter aquele tesão por jogar, entendeu? Mas ela não é o mais importante, cara. Quem ganhou, se você joga para ganhar sempre, você já está errado, meu amigo ou minha amiga. Desculpa te falar, você já está errado. Se você sempre joga para ganhar, você está perdendo muita coisa aí entre o começo e o final da partida. Tá bom? Você está tão focado ali, às vezes, em fazer ponto, em andar justamente dentro da regra, ou até ganhar no grito, que você vai perder a experiência, a diversão, ok? Você vai perder ali aquele momento de confraternização com as pessoas que estão ao seu redor na mesa. Beleza? Então, vamos lá. O regionalismo. O que tem a ver isso, Marcelo? Cara, não sou especialista
em povos, em culturas, beleza? Não vou entrar em méritos acadêmicos para ficar falando que fulano, beltrano e tudo mais. Vou falar de forma geral e vocês, por favor, me entendam também com todo esse carinho e atenção, tá bom? Minas Gerais, meu estado, é considerado um dos estados mais acolhedores do país. Beleza? Aqui a gente fala oi com todo mundo na rua. Op! Bom, beleza? E todo mundo cumprimenta. Isso é algo que talvez venha do fato de serem comunidades enclausuradas entre montanhas, longe do litoral, longe da agitação, pequenos nichos familiares onde todo mundo conhece todo mundo, que aquela criança com certeza é filho de alguém que você conhece, ou aquele senhor é possivelmente pai ou tio de um amigo muito próximo que você tem. Então a gente tem esse carinho, esse zelo, essa preocupação com as pessoas que estão ao seu redor. Então, em geral, a gente traz isso para a contemporaneidade, para a modernidade. A gente é muito simpático, a gente acolhe as pessoas. Não vou falar que é todo mineiro em toda situação, ok? Mas em geral, em Minas Gerais, você vai observar que o mineiro, beleza? Ele é muito mais acolhedor, carinhoso, simpático. Ele está tentando fazer um esforço ali para te deixar à vontade. Isso vai acontecer em outros estados também. No Nordeste, particularmente, parece que tem alguns estados que são muito acolhedores, outros nem tanto. E você também tem estados que não são tão acolhedores, como, por exemplo, São Paulo, que ela é tida como um estado muito, digamos, sério, sóbrio, soturno, eventualmente. E a capital ainda, o São Paulo capital, ainda mais movimentado, agitado, a maior capital do país, né, onde acontece mais coisa, onde o dinheiro corre. Então as pessoas não necessariamente conhecem né, onde estão, tem muita gente de outros estados ali convivendo. Diferentemente aqui de Belo Horizonte, por exemplo, capital, que você sai na rua, você conhece o cara que foi na sua escola, que está num ambiente totalmente diferente, está na mesma academia que é em outro bairro, ou faz uma atividade esportiva com você em outro lugar, ou estuda uma língua, né, que você faz, ou dança o lugar que você dança. A gente está sempre cruzando com pessoas que a gente conhece. Em São Paulo isso é muito mais difícil pelo tamanho e dimensão da cidade, as distâncias e a quantidade de gente que tem lá, tá bom? Então talvez em São Paulo seja um pouco mais difícil trocar ideia e as pessoas têm a tendência, isso eu posso falar por experiência própria, de convívio com pessoas em São Paulo, experiências em São Paulo, que eu senti que a galera tá nem aí pra você, cara. Você passa passando, o pessoal não te cumprimenta, não dá tchau e cagou, cara. Isso vida que segue, beleza? A gente que é mineiro, que está acostumado com isso, a gente fica assim, o que está acontecendo? Será que a pessoa não gostou? E não tem nada a ver. É a característica do paulista, do paulistano, vamos dizer assim. Não vou nem falar do paulista, porque São Paulo é tão grande, tantas cidades tão carinhosas, talvez até mais que cidades aqui de Minas Gerais, mas o paulistano pode ter essa característica. Isso pode afetar, de certa forma, a noção, a percepção que a comunidade seja tóxica em São Paulo. No Rio de Janeiro, também pode acontecer esse episódio por outras características, por questão de segurança, por questão de bairrismo, por questão de isolamento mesmo, ou de uma percepção social estranha, né? Incauta. O Rio de Janeiro pode ter uma questão de segurança, o pessoal fica um pouco desconfiado de tudo, de todas as situações, por tanto estresse que tem no dia a dia daquela capital. Eu não falo das cidades do interior do Rio de Janeiro, da mesma forma que podem ser até mais acolhedores e carinhosas como as cidades aqui do estado de Minas Gerais, que eu falo, porque eu conheço. E também as cidades, os estados do sul, né? Paraná, dizem que os curitibanos são mais introspectivos também, não são tão acolhedores, né? Tem piadistas aí, pessoas que fazem stand-up, que falam que o curitibano não gosta de gente de outro lugar, né? O que você está fazendo aqui? Né? Eu, particularmente, não tenho uma experiência tão negativa assim nas vezes que eu fui em Curitiba. Eu não senti essa hostilidade, muito pelo contrário, mas também não senti aquele acolhimento, né? Que a gente tem aqui na nossa casa, no nosso lar. A gente tem uma visão um paradigma muito específico do nosso lar, né? E a gente tem percepções diferentes, lugares diferentes que a gente visita, tá bom? Dizem que em Santa Catarina acontece a mesma coisa, né? E no Rio Grande do Sul também.
Então eu não sei dizer. Mas o regionalismo, como uma forma geral, pode afetar um pouco o equilíbrio aí dessa questão social à mesa, de como você vai receber as pessoas, de como você vai convidar as pessoas, de como as pessoas vão aceitar o seu convite, de como você será convidado para fazer parte das mesas. Eu ainda volto a frisar a importância de você quebrar o gelo. Quebra o gelo, gente. Convide pessoas, faça acontecer. Construa que eles virão. Lembra do meu vídeo lá, quebra o gelo, gente. Né? Tenho mais jogos que amigos. Faça acontecer, faça contato, crie comunidades, crie situações para que você saia dessa. Beleza? Eu não entendo de forma diferente. Nós somos humanos, temos similaridades inquestionáveis. Então não tem como a comunidade ser tóxica se você não vê isso em você mesmo. Se você se julga um cara tóxico, uma menina tóxica, aí com toda certeza a sua visão, o seu paradigma será totalmente pintado com as cores fortes da sua percepção, da forma como você encara a vida, beleza? E eu te peço, ou pelo menos te oriento, eu te dou uma sugestão, né? Comece a olhar para si mesmo no espelho que de repente a resposta está lá no seu reflexo. Beleza? Parece que é coach? Não, não é. É a dica de um velho, beleza? Fica aí, observa as coisas acontecendo em torno de você e comece a fazer contato. Quebra o gelo, beleza, galera? Comunidade tóxica, a gente precisa de gente, a gente acolhe as pessoas, porque sem pessoas o hobby não existe. Beleza? Galera, muito obrigado. Fica aqui então esse vídeo, beleza? Mais uma vez, não se esqueça, curte, comente, compartilha, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Deixa aí nos comentários o que você tem a dizer sobre essa matéria, esse conteúdo que eu estou falando aqui agora. Eu sei que vai gerar muita polêmica, mas é que é muito importante que a gente sempre discuta esses assuntos que eventualmente vão e voltam e ficam no ar aí poluindo o nosso meio, tá bom? Grande abraço para vocês, beijo e logo eu volto com mais um vídeo.